Lucas, capítulo de número 13, eu quero ler a partir do versículo 6, pelo menos até o versículo de número 9. Diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta então, porque ocupa ainda inutilmente a terra? E respondendo ele disse: Senhor, deixa ela por este ano, até que eu escave e esterque ou adube, e se der fruto, ficará, e se não der, depois mandará cortar. Versículo 8. Respondendo ele disse: Senhor, deixa ela mais este ano, até que eu escave e a esterque. Olhe para cá. Nós não podemos esquecer como é que Deus nos criou. Às vezes a nossa experiência espiritual, que é transcendente, tenta esconder a nossa humanidade. E nós devemos lembrar que o Salmo 139, o Senhor, ele revela para o seu servo, e o seu servo diz assim: Senhor, eu estava sem forma no ventre de minha mãe, e tu já me conhecias. Ou seja, Deus tem acompanhado cada passo da construção da nossa vida. Quando você lê Paulo escrever aos Tessalonicenses, quando ele fala sobre a santificação, ele diz que nós devemos nos santificar em tudo, espírito, alma e corpo. Perceba que o apóstolo Paulo entende que nós temos uma composição terrena e uma composição celestial. Por mais espiritual que nos tornemos, por mais maduro que sejamos, nós jamais vamos anular o ser social, gregário, que se relaciona, que conversa, que fere, que é ferido, que realiza, que decepciona. Às vezes nós temos a mania de olhar por uma pessoa e fazer uma leitura muito rasa desta pessoa, porque simplesmente nós olhamos o momento, o atual, e esta pessoa não é quem você está vendo a olho nu. Esta pessoa é a construção dos anos que ela já viveu. Quem olha para mim diz: mas é o pastor Marciano, está ali pregando, mas aqui tem 41 anos de informação, tristezas, alegria, realizações, frustração, abandono, abraço, gratidão, ingratidão. E não há como nós fugirmos. A construção do nosso ser, a construção do nosso emocional, acaba muitas vezes moldando a maneira de nós vermos as coisas. Vou melhorar a expressão. A construção do nosso emocional sempre influencia a maneira de nós vermos as coisas. Quando você tem acesso a ler aquele livro, Quando o Narcisismo Entra na Igreja, o autor, com mais de 20 anos de experiência, explica que uma das tarefas do narcisismo é nos distanciar do nosso verdadeiro eu e construir um eu fictício, que é um sonho que nós não conseguimos realizar. Ele chega a dizer que o narcisista, ele cerca de pessoas que se tornam a lagoa, que reflete a imagem que ele gostaria de ter, mas que ele não é. Carlos Acutis foi o último santo nominado pelo catolicismo. Ele dizia que nós nascemos originais, mas quando tombamos e morremos, nós somos simplesmente fotocópia de alguma coisa. Ou seja, nós vamos nos distanciando do nosso verdadeiro eu, nós vamos nos distanciando do projeto original, e vamos agregando coisas erradas, lentes erradas, e quando a visão é errada, o estilo de vida também é errado.
Eu dizia na terça-feira no curso de integração, e fiz aquele antigo desenho que sempre faço nas aulas, e falei sobre motivação e realidade. A realidade sempre é tocada pelas nossas motivações. E as nossas motivações estão envolvidas com as experiências que tivemos. Eu gosto e por isso anotei, geralmente, lá na nossa infância, quando fomos privados de alguma coisa, quando nos blindaram e disseram, não pode pegar, não pode acessar, você nunca vai ter, a gente cresce e quando vem numa igreja evangélica, e alguém começa, por exemplo, falar de dízimo e oferta, de plantar para colher, aquele gatilho da infância ativa e a gente diz, quer me roubar, na verdade quer me privar de alguma coisa também. Se tivemos uma infância que nos judiaram, que maquinaram o mal contra nós, a gente vem para uma igreja e quando um líder ele tem posicionamento, a gente acaba dizendo, quer me dominar, quer me governar, mas as leituras nem sempre estão certas. Você não consegue ser um pai hoje, longe das influências do pai que você teve, ou do pai que você deixou de ter. Você não consegue ter atitudes desvinculadas de alguma influência, daquela mãe que lhe cuidou, ou daquela mãe que não te cuidou. É por isso que eu li esse texto, porque esse texto diz que este dono, ele passa e ele procura fruto na sua figueira, mas ele não encontra. E qual é a sentença? Vamos cortar, porque ela está ocupando inutilmente um lugar. Em outra tradução diz assim, porque ela está roubando energia da terra. Porque na mente de Deus, Ele não nos plantou para ser estéreis, Ele nos plantou para a gente dar fruto para a sua glória. Só que o texto diz que ela não dá fruto, e a consequência de não dar fruto é cortar. Só que tem um vinhateiro que conhece da terra, e ele faz uma contraproposta. Olha, vamos dar mais um tempo, vamos dar mais um ano para ela, e neste período eu vou escavar, e eu vou adubar. Depois de escavar, e depois de adubar, a gente espera o fruto, e se ela não der fruto, então a gente corta. É exatamente isto que a maioria de nós se priva, não consegue deixar que Deus crie circunstâncias para encontrar as nossas raízes. A gente sempre vive em função do efeito e esquece da causa. É por isso que eu demoro em alguns aspectos a perder a paciência e a esperança com alguns indivíduos da igreja, ainda mais quando eu sou aparentemente o desafeto de um ou de outro, porque eu sei que não se trata de mim, é só um gatilho que foi manifestado, é só uma raiz infeccionada do sistema de crença, é só um nó lá do passado que não foi desamarrado e que agora estourou em mim, poderia ter estourado no outro, e por não deixar as raízes ser curadas, a gente vive um êxodo desgraçado, vai daqui para lá, de lá para cá, fabrica desculpa, esse líder não me serve, esta igreja não é boa, fulano me maltrata, aquele casamento não deu certo, mas agora vai dar, mas não deu também, e a gente não vai percebendo que nós temos que parar de olhar para o fruto carunchado, a gente tem que ter coragem de dizer, escava, encontre as minhas raízes e cure elas para que eu seja feliz. Alguém tinha que dizer um amém agora. Não se trata simplesmente do efeito, tem que ir na causa. Nós somos seres que fomos construídos de maneira afetiva, de maneira social. Eu disse há um tempo atrás para a liderança de jovens e adolescentes, eu disse cuidado, porque qual é a enfermidade da atualidade? É a carência. E às vezes uma moça, adolescente ou jovem, pode projetar sobre um líder a figura paterna que não teve, e começa com a mentalidade paterna, mas entre a mentalidade
intimidade paterna e um provedor que tem acesso à intimidade é uma linha muito fina. E a pessoa às vezes quer ser amoroso, quer ser dado, quer ser meigo, e a outra pessoa do outro lado está fazendo uma leitura errada. Olha, ele me quer, ele pode me cuidar, ele pode se manifestar de uma maneira que eu não tive. E às vezes acontece uma queda. Quando não é uma queda, é uma enrolação para tentar fugir dos problemas. Não é um propósito de assumir uma visão, de construir uma família. Olhe para mim aqui, ó. Nossa igreja viverá o extraordinário quando os crentes vierem para cá e dizer: Deus, mais do que receber uma bênção, eu tenho que ser curado, eu tenho que ser restaurado, eu tenho que ser transformado. Eu disse ontem no IP, se você pegar 3 pessoas de criação diferente e dar R$100, que não dá para fazer nada hoje em dia, serão 3 visões diferentes sobre R$100. Alguém vai ver um lanche, o outro vai ver a compra de algo que ele não precisa, mas o outro vem de uma construção de investimento. Ele diz: vou segurar, porque eu posso tornar 200. Não tem como nós vivemos o hoje, analisando o amanhã, sem a configuração do passado. Nós temos que urgentemente dizer: Deus, cure as minhas motivações. Olhe para cá, vocês já perceberam que esse pastor, não obstante ter uma linha firme, pregar firme, eu não me adono de ninguém, eu não sou senhor de ninguém, porque se você precisa de um pastor que é dono de você, você não cresceu ainda, você não lê a Bíblia. O que você precisa é um direcionamento, mas você tem que ter capacidade mental e emocional para tomar as decisões, sabendo que os nós não desamarrados vão te perseguir. Então o que você precisa não é mudar de ambiente, é mudar de atmosfera, e isso acontece quando Deus cura as nossas feridas. Quantas vezes nós lutamos contra algo? Quantos de nós lutou contra a imagem de um pai opressor, de uma mãe desequilibrada, e de tanto lutar contra aquilo, a gente acaba projetando e se tornando algo parecido? Quantos de nós, no avanço da vida, querendo atingir alguma coisa, querendo alcançar um objetivo, atropela todo mundo, e daqui um pouco diz: espera aí, estou sendo igual ao meu pai, estou me tornando igual ao meu avô, aquilo que eu sempre abominei, agora se tornou uma impressão sobre mim. Olhe para cá, ou você é curado, ou o teu filho vai ser uma réplica piorada daquilo que você já se tornou. Então, por amor ao teu futuro, por amor às tuas crianças, por amor ao seu ministério, diga: Deus, o mais rápido possível, levante alguém para cuidar das minhas raízes. Qual é o problema? É que a igreja evangélica não tem espaço para os fracos. A igreja evangélica não tem lugar para os fracos. A igreja evangélica é o palco dos superpoderosos, dos homens de aço, dos homens que não têm crise em casa, dos pastores que não brigam com a esposa, dos obreiros que oram até mais do que precisam. Este é o palco que se constrói, mas essa não é a realidade. É nesse palco de espiritualidade falsa que a gente publica textinho bonito na internet, mas que a alma está infecciosa, está fedendo da infecção do passado que não foi resolvido. Mas quem olha de longe, tá bom, porque nós fomos treinados para agradar as pessoas. Nós não fomos treinados para entrar na presença de Deus, como o salmista disse no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim um caminho torto e guia-me pelas veredas da justiça. Confie o Senhor, convide o Senhor para entrar nos labirintos da tua alma e diga: Senhor, eu tenho medo dos monstros que eu vou encontrar lá, eu tenho medo das infecções que eu vou encontrar, mas eu te pego pela mão, Senhor, e o Senhor que tem olhos como tocha de fogo, o Senhor vai me guiando pelos labirintos da minha alma, eu não vou me perder. O Senhor destruirá os monstros imaginários e me dará paz. Quem recebe esta palavra? Eu estou pregando uma mensagem tão séria, e tem gente que está lá na 5ª série ainda. É por isso que os anos passam e você é o mesmo, você é a mesma. Porque a mensagem só tem efeito para quem diz: Pai, está falando, eu vou guardar e eu vou viver isso. É por isso que alguém já disse verdade, que o fato de você morar numa garagem não te faz um carro, e o fato de você estar numa igreja não te faz um crente.
Mas também tenho que dizer que crente vem na igreja, crente não anda em lugar paralelo, crente não constrói caminho paralelo. Inclusive os caminhos paralelos que a gente constrói é reflexo daquela falta de comprometimento em casa. Geralmente aquele filho que quando ganhou, nunca ajudou em casa, quando ele vem para a igreja, ele é um filho deslocado, ele quer viver uma vida independente, ele não quer pertencer ao corpo, sempre quer criar um caminho alternativo. Mas quem desde criança assume a responsabilidade, faz leitura do todo e diz: eu sou o participante dos problemas, mas da solução, eles vêm na igreja e diz: esta é a minha casa, e neste lugar a minha família viverá as promessas de Deus. É raiz. Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, ele está chegando numa regiãozinha chamada Derbe e Listra. E quando ele vai chegando, Josias, ele começa a ouvir que tem um rapaz lá que é gente boa. A Bíblia diz que todo mundo chamava ele de discípulo e que dava um bom testemunho dele. O nome dele era Timóteo. E a Bíblia diz então que Timóteo é filho de uma mãe judia, da linhagem judaica que cria no Deus de Israel, e o seu pai era grego, possivelmente cria na filosofia libertina. E agora esse guri é crente. Ele se apodera da influência da avó e da mãe, que é crente fiel e que tem uma fé não fingida. Ele diz: não quero esta influência ruim, eu quero a influência da avó e da mãe. Só que a Bíblia diz que quando Paulo vai levar ele junto, Paulo representa o investimento de Deus. Antes de Paulo levar ele, o texto bíblico diz que Paulo teve que circuncidar Timóteo. Circuncidar Timóteo é fazer uma cirurgia na genitália masculina. Ou seja, Timóteo tinha que revelar a sua intimidade para Paulo. Quantos de nós quer crescer, quer avançar, mas não revela intimidade para ninguém? É impossível que na terra não tenha ninguém digno da sua confiança, e você vai com esta virose reproduzir sobre alguém que não merece receber isso. Às vezes agora não mais, porque o Gonçalo está maior que eu. Quando dá para você jogar no chão com ele, agora não dá, ele leva a sério, e eu também levo a sério, daí não dá os dois se jogar no chão e brincar. Mas um dia Miriam me disse assim: não parece que tu veio de onde veio. Por quê? Porque quanto mais rápido você diagnosticar as viroses da sua alma e curar isso, a próxima geração não vai sofrer com isto. As pessoas se tornaram azedas e azedam o ambiente e não creem na vitória de ninguém, porque tentam fazer da frustração própria um sentimento coletivo. Eu disse há pouco tempo, tinha alguém que andava perto de mim, que todo dia diz assim: não é fácil, porque me perseguem, porque eu faço sombra para todo mundo, porque eu dou problema. Eu cheguei a buscar em Hebreus 13 o nome dele na lista dos heróis da fé, Hebreus 11 melhor dizendo. Deve ser uma pessoa fenomenal, tão grande que todo mundo persegue e ninguém percebe. Ninguém persegue, é que nós temos mania de perseguição. Pedro, ele olha para o mar agitado, o barco está balançando, Jesus está vindo caminhando sobre as águas, e ele não vê que é Jesus. Ele diz: Senhor, ali é um fantasma. Tem gente vendo fantasma onde deveria ver Jesus trabalhar. Quem é que tem liberdade? Olha o que eu vou dizer para vocês. Eu disse ontem, mas hoje está transmitindo. Eu ando por aí pregando. Está transmitindo, não tem problema nenhum. Eu ando por aí pregando. Quanto eu vejo de pessoas que já, jovens, saíram do nível de Adamado e foram para um nível afeminado. Só que eles não podem abrir o coração e dizer: tem um desvio moral, eu gosto de alguém do mesmo sexo que eu, mas eu não quero isso. Eles não conseguem abrir o coração para pedir ajuda, porque neste palco não há espaço para gente fraca. Por quê? Porque nós construímos um ambiente de piadinha, em que as pessoas não podem abrir o coração, e ao invés de nós dizer: então vamos ver as raízes, onde é que começou isso, que problema que surgiu lá atrás, que lhe provoca esse sentimento, e tentar curar, a gente prefere colocar pedras sobre as raízes e ver o que vai dar. Deus te levantou, além de ser curado, você pode curar alguém. Recebe esta palavra? Raízes. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Quer ver? Eu dificilmente eu vou competir com alguém. Se tu comprar um tênis novo, eu não vou competir.
Porque depois que eu me converti, eu fui introduzido no meio de gente que tinha recurso. Eu sempre fui o mais pobre da turma. E daquele então eu entendi que eu não deveria competir com ninguém, porque eu nem alcançava eles. E foi pedagógico, me curou. Mas tem gente que tem essa dificuldade. Que lá na 5ª ou 6ª série, eu passei por isso, usava um tênis 3 tamanhos maior que o pé. Parecia o patati e patatá. Mas aí agora cresceu, Deus está dando graça, mas deve em tudo que é lugar, porque quer curar aquela ferida que ficou. Você não vai curar aquela ferida metendo a tua família em dívidas impagáveis. Você vai curar aquela ferida dizendo: Deus, eu não quero ser o que os outros projetaram para mim, eu não quero ser o que eu projetei para mim, eu quero ser o que o céu projetou para mim. Acabou. Identidade do céu. Eu disse ontem, quero dizer hoje: existem 4 chaves para você estudar você mesmo. E é fácil eu estudar a vida do Fabrício, a vida do Juan. O difícil é estudar a minha vida. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim você vai salvar tanto a ti quanto os que te ouvem. Eu nunca vou esquecer, há anos atrás, o meu pastor está sentado no gabinete pastoral, eu estou na frente dele, e ele diz assim: Marcianinho, daqui para frente você vai ser separado para a obra, você vai fazer as missões. Saiba que daqui para frente o que você construir é base para a tua família caminhar sobre isto. As tuas atitudes não são isoladas, elas tocam em outras pessoas, é um quebra-cabeça, e se você não estiver bem, as coisas não se encaixam, não se ajustam. Então tem 5 chaves, ou melhor, 4 chaves que você tem que usar para estudar você mesmo. A primeira delas é: identifique qual é a sua maior força, qual é a sua virtude, qual é a área que mais você pode ser potencializado, qual é a área que você mais se desenvolve. Descubra qual é a sua maior força, pelo menos por 2 razões. Porque até aquilo que é força pode te derrubar. Se um pastor, ele ama e ama e ama, e esse amor não tem disciplina, esse amor se monstrifica, e ele se torna refém dos outros, e quando ele infartar e morrer, quem vai chorar sobre o caixão é a família, porque na outra semana vem outro pastor. Então ele tem que disciplinar o amor dele. Mas também, se ele é bom em alguma área, ou se você é potencializado em alguma área, cuidado, porque isso pode te ensoberbecer, e você caminhar na força do seu braço, e não confiar no cuidado da graça de Deus. Recebe esta palavra: a minha graça te basta, diz o Senhor, ó glória. Identifique qual é a tua maior força. Em segundo lugar, identifique qual é a sua maior fraqueza. Olhe para mim aqui, ó. O diabo sabe qual é o teu apetite. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4: e tendo Jesus orado e jejuado 40 dias e 40 noites, olha o que diz a Bíblia: teve fome. O texto é tão claro: teve fome, e se apresentou o tentador. Não brinque, o diabo conhece o teu apetite. Se tu é uma pessoa que não pode ver um homem bonito, uma mulher bonita, e os teus olhos são atraídos, ele não vai economizar, ele vai colocar alguém que aos teus olhos é impossível você conquistar, mas vai se render aos teus pés, porque o diabo não está preocupado com a pureza do mundo, ele quer tirar você da presença de Deus. Se o teu problema é dinheiro, o diabo vai permitir propostas virem. Você vai sonhar com coisas grandes sem ter base, vai colocar os pés pelas mãos, vai se endividar, vai negociar valores, e daqui um pouco vai estar aflito e não vai conseguir viver em paz. Se a tua fome é honra, Deus vai permitir o desprezo. E quando Deus permitiu o desprezo, o diabo vai dizer: ninguém te ama, ninguém te quer, foge daqui, te esconde. O diabo conhece o teu apetite, conhece o meu apetite. Se o apetite é droga, eu nunca vou esquecer, Miriam vai lembrar agora. Nós estávamos para internar um rapaz no centro de recuperação, lá em Montevidéu.
Irmãos, ele estava indo para a igreja, e ele achou na rua da igreja uma baita de uma pedra de crack. Perdemos o cara, porque o diabo sabia que a fraqueza dele era droga. Olhe para mim, Jesus é suficiente para saciar a minha fome e a sua fome. Recebe esta palavra, mas descubra qual é a tua fraqueza. Se a tua fraqueza é emocional, Deus vai permitir, e o diabo vai se utilizar, pessoas que lhe entristecem, aí você vai se magoar, vai ficar ofendido, vai ficar ofendida, vai se encalacrar, vai se fechar em casa, e o teu ministério vai afundar, você não vai crescer, porque ninguém cresce sozinho, a gente cresce envolvido na comunidade da fé, sendo contrariado, aprendendo a perdoar, sendo contrariada, aprendendo a abraçar. Diga: Senhor, eu sou uma figueira no meio da vinha, mas eu quero dar fruto, então escave as minhas raízes. Terceira chave: descubra qual é o teu maior medo. Tem um nível de medo que é bom, ele protege você. Tem um nível de medo que constrói uma muralha de defesa ao teu redor. Pessoas que não têm nenhum tipo de medo, pessoas inconsequentes, que se expõem à tentação, que têm prepotência juvenil. Quando eu quiser vencer, eu venço. Quando eu quiser parar, eu paro. E daqui um pouco está que nem uma mosca naquelas fitas. Eu não gosto de chamar de língua de sogra, viu? Naquelas fitas que tem uma cola que faz a mosca se bater até que ela morra. Olhe para cá. Descubra qual é o teu maior medo, porque é este medo que vai construir uma noite escura para te bloquear. Foi este medo que fez Pedro tirar os olhos de Jesus e afundar com medo das ondas e do vento. É esse medo que faz pessoas maravilhosas, com dons extraordinários, ficar presa a uma rotina, ao invés de crer que o Deus que chama é o Deus que sustenta, é o Deus que respalda. Medo que não faz crer no relacionamento, no amor. E o pior é que não crê, mas se lança nos braços de alguém que vence o medo, mas que na verdade simplesmente se aproveitou da escuridão do teu entendimento. E eu termino. Se você quiser estudar você mesmo, descubra qual é a tua maior necessidade. A maioria de nós não sabe o que quer. Eu imagino Deus levantando um profeta hoje, a irmã Karina, e dizendo, um profeta, uma profetisa, e dizendo: filho meu, eu te darei o que tu me estás pedindo. Eu digo: o que eu estou pedindo? Que eu nem sei o que eu estou pedindo. As pessoas não têm mentalidade fixa, firmeza de propósito. Elas estão estrambalhadas com tantas coisas que elas olham e elas querem, elas não descobriram qual é a sua maior necessidade. Eu quero começar por essa, quem sabe, olhe para cá. A sua maior necessidade é um encontro com o Espírito Santo. É uma experiência tão forte que diz: não tem diabo, não tem pecado que me tire mais da presença de Deus. Eu não aceito me submeter aos princípios diabólicos. Eu quero viver o princípio da palavra de Deus, custe o que custar. Uma experiência com o Espírito Santo que não permite mais você só ser um frequentador de igreja, mas faz você se tornar membro do corpo de Cristo. Qual é a sua necessidade? Se coloque em pé em nome de Jesus. Esta palavra é forte. Lá nas nossas raízes, no nosso sistema de crença, tem coisas que nos afastam da plenitude do projeto de Deus. Alguém aqui já me encontrou na rua e eu cumprimentei? Alguém já passou por essa experiência? Ei, irmão, e aí, Deus abençoe. Eu não viro as costas para ninguém. É por isso que quando eu recebo gente na comunhão da igreja, eu digo assim: rapaz, se vocês um dia quiser sair, sai em paz, a gente tem que ser amigo. Que a cidade é pequena, vai encontrar no mercado, vai encontrar em qualquer lugar. Eu lembro de uma família um dia que, porque é sintomático, quando a pessoa começa a sair dos grupos da igreja, tem alguma coisa errada. Tem gente que no grupo de futebol, no grupo da academia, no grupo da estrada, tá lá, mas no grupo da igreja sai fora. E aí desapareceram da igreja. Tipo, o que deu? Aí fomos conversar um dia, disse: não, que o senhor estava numa lancheria. E eu estava mesmo com toda a juventude e a turma da EMETEC. E o senhor passou na minha frente e não cumprimentou. Olha eu.
E deve ser porque a gente não é dizimista da igreja. Ah, não, aí não. Aí é muito de serviço, nem o diabo. Até o diabo ficou assim, nem eu consegui inventar uma coisa dessa. São nós não bem desamarrados. Não me abandonou porque eu não contribuo. Me deixa, irmãos, no fim da história, pastor é passageiro. É você que permanece contigo mesmo. Eu termino com isso, repetindo o que eu já falei inúmeras vezes. Fui dar uma aula aqui na escola e eu desenhei um coração no quadro. O coração ficou feio porque eu não sei desenhar, mas a intenção era boa. E eu perguntei para aquela turma, não lembro se era o 9º ou 8º ano, eu perguntei: quais são as 2 vias de comércios que nós temos no Brasil? Começaram a pensar e eu disse: é comércio para exportar e para importar. É exportação e importação. O que é importar? É trazer para dentro. Mas a gente importa coisas que são lixos, que não tem cabimento, que não tem utilidade, que não tem comércio, ou a gente só importa aquilo que é importante? Irmão, senão a gente morre. Se você continuar importando aquilo que não é importante, esse lixo vai te matar. Esse lixo vai bagunçar com você. Traz para dentro de ti só o que é importante. Se eu tiver um problema com o César e discutir, eu não vou me preocupar com as expressões que ele vai usar, no caso hipotético. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou sentir, porque ao terminar a briga ele vai para a realidade dele, eu vou para a minha realidade, e para a minha realidade só me acompanha o que eu decidi que permanece no meu coração. É por isso que já dizia uma música antiga, e alguém vai lembrar: não adianta tirar da cabeça o que não sai do coração. É lá que o Senhor quer trabalhar, é nessas raízes profundas, que ao invés de te ajudar, está emaranhando a sua vida. Eu quero orar contigo agora, e eu não vou fazer um convite, mas se na oração você quiser vir ao altar e receber uma imposição de mãos, é você e o Espírito Santo. Mas eu vou pedir que você feche os teus olhos. Mas quem quiser vir, fica à vontade. É vocês e o Espírito Santo. É vocês e o Espírito Santo. Mas nós vamos orar por você, orar com você, orar pela sua casa, declarar as bênçãos de Deus. Eu sei que esse tipo de mensagem, ela não é considerada mensagem de avivamento, mas eu estou cansado de ver crentes que falam em língua no domingo na igreja e na segunda-feira estão entristecidos, não conseguem sair do quarto. Eu tenho visto pessoas que na igreja conseguem orar, mas em casa o ciclo vicioso pega e os mesmos problemas sempre estão vindo. Então o que nós precisamos é de cura e libertação. Nós precisamos que Jesus coloque em ordem as coisas no nosso coração. E você não vai ser o que os outros projetaram sobre você, você vai ser o que Deus desenhou sobre a sua vida. Fecha os teus olhos agora. Todos que vão orar, e se no meio da oração você diz: eu quero ir lá no altar, porque eu quero fazer um pacto com Deus e com essa palavra, aí é você e Deus. Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo fala na intimidade do nosso coração. O teu Espírito Santo move a nossa estrutura, e o teu Espírito Santo entra onde ninguém mais pode entrar. Pregador só chega no ouvido, quem chega no coração é o Senhor. Senhor Deus, quantas vezes nós estamos amarrados em infecções, em frustrações, em tristezas profundas, em falta de realização, e nós projetamos isso sobre pessoas que nos querem. Os primeiros a serem magoados são aqueles que estão próximos de nós. Se estão próximos de nós é porque nos amam, porque nos querem. Mas nós acabamos machucando, acabamos ferindo, acabamos não retribuindo aquilo que nós deveríamos retribuir. Senhor, olha para nós. Oh Espírito Santo, trabalha na nossa alma, no profundo do nosso ser. Organize a nossa vida, coloque cada coisa no devido lugar. Senhor, que o nosso passado esteja resolvido, que a nossa mente aceite o nosso presente, mas que nós tenhamos fé para encarar o futuro, um futuro de glória, cuidado pela tua presença, projetado pelo teu coração, respaldado pela unção do teu Espírito. Senhor Deus, nós clamamos crendo, derrama sobre nós o bálsamo que nos cura. A tua palavra diz: não há bálsamo em Gileade para curar a ferida da filha do meu povo. Cure as nossas
nossas feridas. Da mesma maneira que aquela figueira era estéril, mas ela foi escavada e adubada. Encontre as nossas raízes. Oh, Espírito Santo, encontre as nossas raízes. Trabalhe no nosso ser. Construa um tempo novo. Construa um momento novo. Senhor, nós estamos praticamente indo para o fim do 4º mês deste ano. O ano é novo, mas nós não somos novos. Então restaure a nossa fé, restaure a nossa esperança. Ore e diga a Deus: oh Deus, não se trata do pregador, não se trata de mais ninguém, mas da minha relação contigo.